Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Estamos de volta com o Papo Literário aqui da Câmara Municipal de Fortaleza. O escritor africano Manuel Casqueiro lançou na Casa Juvenal Galeno o livro Os Candengues da Cochinchina, Memórias de Crianças Africanas em Tempos de Guerra. O autor conversa agora com a jornalista Mônica Silveira sobre essa obra publicada pelo Armazém da Cultura. Soraya, é um prazer enorme receber aqui no Papo Literário o escritor e palestrante Manuel Casqueiro, que está com esse livro lindo, Os Candengues da Cochinchina. São relatos, narrativas sobre crianças que você conviveu na África, não é isso, Manuel? Precisamente em Angola e na Guiné-Bissau. Como foi essa convivência? Que tipo de narrativas são mostradas no livro? São narrativas de guerra, né? Crianças que nós encontrávamos pelos caminhos, crianças abandonadas das aldeias, crianças com os olhos impossíveis de decifrar por conta da desgraça vista. E sempre nossa explicação é como é que nós vamos dar a entender o que é guerra para uma criança, né? Fica muito difícil, isso nos traumatizou bastante, mas continuamos o nosso caminho em frente e aquelas que nós podemos recolher, nós encaminhamos para centros de instrução para serem recolhidas e depois adotadas pelas outras aldeias, né? Porque é muito, muito difícil você chegar e falar com uma criança que foi separada dos pais, né? Abandonou todo o seu terreno e o seu território ancestral, perderam. E às vezes é muito doloroso também você ver as crianças cozinhando por dentro por causa das bombas de napalm, né? As crianças dilaceradas por estilhaços de bombas de fragmentação, né? Angola foi chamada durante um período de o Vietnã português, né? Porque todas as armas que eram testadas no Vietnã, depois os americanos cediam para as tropas portuguesas. Então nós tínhamos napalm, bombas de fósforo, minas, tudo material nos dado pelos Estados Unidos. A gente vê isso na televisão, algumas reportagens, mas a pessoa vê de perto, conviver como você conviveu, é bem diferente. Foram quantos anos nessa busca de ouvir essas crianças? 12 anos, eu tive 12 anos, os 2 últimos como instrutor militar. Mas eu tive 10 anos, eu estive na frente norte. Eu estive vendo essas crianças, essas aldeias destruídas. E toda uma tradição que os portugueses faziam, que a lei de sempre, né, de dividir para melhor reinar, né? Então eles mandavam todos os povos do norte, mandavam para o sul e os do sul iam para o norte, né? E aí se perderam a noção de territórios ancestrais, se perdeu a noção que não havia uma noção de nacionalidade, né? Que os portugueses sempre fomentaram dizendo, não, vocês são portugueses ultramarinos. Se bem que tivessem aquela escala, aquela divisão, né? Portugal dividia os seus cidadãos em 3 categorias, né? Eram os civilizados, que eram os europeus, mesmo que não soubessem escrever um O, eram os civilizados, porque tinham nascido na Europa. Eram os assimilados, que eram os negros que os portugueses educavam, né? Eles obrigatoriamente tinham que andar calçados, tinham que saber comer com a faca e o garfo, e fazer contas e falar corretamente português. Então eles tinham o status de assimilados. Como se civilização fosse isso. Civilização é um ser humano, né? E falavam em nome da civilização cristã ocidental, né? O pior era isso, né? E tinha os indígenas, que a África com os indígenas é meio difícil, mas eles denominavam todos os outros africanos de indígenas, né? Eu, por exemplo, fui um indígena durante muito tempo, porque eu nasci sob o colonialismo e onde é que eu me inseri nas leis ultramarinas? Não tinha onde me encaixar, porque eu era branco e tinha nascido em África. Esses 12 anos, essas crianças, algumas já são adultas, né? Já foram adultas. E já não... É uma coisa que a gente imagina como deve ser um adulto com essas sequelas todas, né? Você chegou a reencontrar algum deles? Nós não tínhamos tempo para isso. Nós tínhamos que deixar tudo para trás. Era só ir para frente, deixando com os outros cuidados de enfermeiras, de pessoas especializadas para encaminharem essas crianças, né? Mas eu acredito que essa foi uma geração, umas 2 gerações talvez perdidas mesmo. Perdida a geração dos pais, que sofreram, e deles também, né? Que sofreram sobre o colonialismo. Não há colonialismo bom. Sempre dizem que o colonialismo português foi o melhor. Eu faço ideia quanto ia ser o dos outros, né? Se eu, que era branco, era segregado,
Eu não podia, por exemplo, ir em uma loja porque eu era branco, mas era africano. Então os africanos não tinham, os negros não tinham direito a andar nas calçadas. Nem os negros, nem os cães, né? Então, nós não podíamos entrar nas calçadas. Então eu me lembro muito bem de minha mãe me mostrar a roupa pelas vitrines, que lá chamam montra, né? As vitrines, né? Pela vitrine, a roupa, se eu queria, gostava daquela roupa, esse negócio, né? Eu me lembro muito bem. E a dificuldade foi depois para o colégio, como é que eu ia estudar, né? Porque havia cada classe daquelas que eu disse para a amiga, eles tinham as suas escolas, né? Onde é que eu me encaixaria, branco e negro. Muita segregação, né? Agora, você poderia contar uma das histórias, que fosse mais resumido, para a gente ter uma ideia do que existe no livro? O livro, ele fala de tudo. Também as histórias todas também não são trágicas. Também tem histórias que você tem que ler também, tem que se rir também da sua desgraça, não é? E tem as crianças, por exemplo, que vieram para Luanda pensando que Luanda era o Eldorado, né? Então fugiram porque os pais lá não podiam sustentar, ou porque eles não queriam mais ficar nas aldeias, né? Então vinham para a cidade e na cidade encontrar tudo que era o Eldorado. Não era o Eldorado, já tinha as ruas, já tinha os seus donos, né? Já tinha as suas pequenas máfias, e eles tinham que se inserir naquele processo de pagar o boagem e o pedágio aos outros que já estavam estabelecidos, né? São histórias muito engraçadas também que vão interessar muito o meu leitor. E quem quiser ler essas histórias, como é que faz? Onde é que vai ser vendido o livro? Como é que pode ser encontrado? Esse livro é uma parceria minha e do Armazém da Cultura, que não precisa de apresentação nenhuma, né? Pela qualidade dos seus autores e pela qualidade também das feituras, do cuidado da feitura dos seus livros, né? Então eu vou lançar e depois eu vou com ele para livrarias. E eu não quero colocar o meu livro em livrarias grandes, que estão todas entrando em processo, de como é que se chama, de falência, né? Então não adianta, porque realmente esse tipo de processo tem prejudicado muitas editoras, inclusive, né? Porque as editoras pegam os livros dos autores, mandam para consignação para esses grandes conglomerados e depois não pagam. Então é uma bola de neve, não paga o editor não paga o autor. Então eu dou muita palestra em faculdades. Então eu levo os meus livrinhos, né, e não cobro nada pela minha palestra, mas querem pelo menos que compre 10 livros, né? E eu sou as minhas histórias, claro. Pois então, eu parabenizo, porque está muito lindo esse livro. Parabéns pela coragem, pelo trabalho. Isso. E muito obrigada por sua participação no nosso programa Papo Literário. Nós estamos às ordens para estarmos aqui e espero estar mais algumas vezes por aqui. Muito obrigado pela atenção e vamos em frente. Comprem um livrinho, vocês professores de história, vocês professores de português, vocês professores de artes, por favor, está aqui um livro que foi escrito por um africano. Não permitam que outros escrevam a nossa história, disse Amílcar Cabral, né? Então nós estamos contando a nossa história, porque a nossa história foi contada pelos colonizadores. Eles é que escreveram os livros e eles é que contaram a história. Nós hoje, finalmente, estamos tentando resgatar essa história, através dos nossos estudantes e através dos nossos autores como eu. Muito bem. Muito bem, muito obrigado. No próximo bloco tem um projeto de incentivo à leitura em uma biblioteca comunitária no bairro Presidente Kennedy, em Fortaleza, e um clipoema inspirado em versos de Emergência, de Mário Quintana. É logo após o intervalo. Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual.